Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Estamos aí começando mais uma live, né? Nossa live hoje sobre rotina. Vamos aguardar aí o Insta terminar de fazer a divulgação da live, chamar os seguidores, que a gente já começa aqui a falar sobre rotina com vocês, tá bom? Quem for chegando aí na live, seja muito bem-vindo. Né? Essa live, ela foi uma live pouco divulgada, ela foi uma live relâmpago, a gente até colocou no post, né? E a gente fez uma votação aqui nos stories do Home Escolarizando e vocês escolheram esse tema sobre rotina. Então vamos falar sobre ele, né? Nosso intuito aqui é sempre estar trazendo para vocês o conteúdo de acordo com a necessidade de vocês. O nosso intuito é ajudar vocês a ensinarem os filhos de vocês em casa, conseguirem aí praticar um homeschool com leveza, né? A gente ia fazer essa live ontem, mas aí como vocês sabem, né? Tô aí no início de uma gestação e ontem eu tava com bastante enjoos e eu tive que desmarcar. Olá, Ana Cris, seja bem-vinda. Tive que desmarcar a live e hoje também por esse motivo, mas hoje ela sai. Tô aqui com vocês, com meu copo de água e vou tentar compartilhar com vocês, mesmo apesar da indisposição, né? Que eu vou tentar compartilhar aqui com vocês o que eu tenho praticado aqui na nossa casa no tocante à rotina, tá? E como isso tem nos ajudado a chegar a esse objetivo que é fazer o homeschool, né? Quando a gente fala de homeschool, a gente nunca fala de só conteúdo programático ali, né? Só de uma aulinha feita. Sejam bem-vindos, todos que estão entrando aí, sejam bem-vindos, tá bom? Vocês estão me ouvindo bem? Dá um joinha aí se vocês estão me ouvindo, me vendo, se não tá travando, que aí eu vou continuando conversando aqui com vocês. Bom, como eu tava falando aqui com vocês, né? Quando a gente fala de homeschool, a gente não fala só de conteúdo programático, né? A gente fala de toda uma dinâmica da casa, porque homeschool é mesmo um estilo de vida, né? Então, a rotina, ela é algo muito importante mesmo quando a gente fala sobre ensino domiciliar, né? É preciso ter disciplina, é preciso ter constância, é uma tarefa de responsabilidade, né? Você trazer para si a educação do seu filho, né? É algo que você também demanda de você uma responsabilidade a mais. Então, por isso, a gente precisa ter uma organização mínima, tá bom? Aí o tema que vocês pediram foi mesmo a rotina, então vamos falar de rotina. O pessoal que for entrando aí, sejam muito bem-vindos, tá? Fique conosco. Se tiver alguma dúvida no decorrer, pode ir mandando as dúvidas que aí eu vou respondendo para vocês, tá bom? E vou começar aqui a abordar o nosso tema, que é rotina, né? A primeira coisa quando a gente fala assim de rotina é a gente saber o que é uma rotina, né? Então eu vou tentar aqui fazer um plano de fundo para vocês, de uma definição do que é a rotina, né? A rotina são a sequência de ações que você tem no decorrer da sua vida, tá? Então, às vezes, algumas pessoas pensam, nossa, fazer uma rotina é algo muito complicado, ter uma rotina não é para mim. Quando, na verdade, a rotina, ela é só isso, gente, é a sequência de ações que você faz no decorrer da sua vida, do seu dia a dia, tá bom? Muita gente entrando agora, sejam bem-vindos, tá bom? Eu já comecei aqui o tema, nós estamos falando sobre rotina, tá? Se vocês tiverem dúvidas, podem perguntar aí nos comentários que eu vou respondendo. Então, como eu havia falado, a rotina é a sequência desses atos que ocorrem no nosso dia a dia, né? Logo, todo mundo tem uma rotina. Mesmo aquelas pessoas que falam assim, a minha vida é uma loucura, é uma correria. Eu não consigo ter uma rotina, eu não tenho uma rotina. Você pode não ter se atentado para a rotina que você tem, ou a rotina que você tem não... Olá! E a rotina que você tem não é a que você gostaria de ter, ou então é uma rotina que está deixando você sem tempo, cansada, né? Então você fala, eu não tenho uma rotina. Na verdade, você tem uma rotina
que não é intencional, uma rotina que na realidade está desorganizada, tá bom? Então, logo, todos nós temos uma rotina. Por quê? Você tem aqueles hábitos naturais, né? O acordar, o escovar o dente, o trocar de roupa, aquelas pessoas que trabalham fora, eu sair para trabalhar, eu cheguei em casa, almoço, descanso, depois do almoço, ou não, eu vou ler alguma coisa, e antes de dormir eu sempre janto, e essa sequência de fatos que você talvez nunca tenha parado para se atentar, ela é a rotina da sua casa. Né? E como a gente está falando aqui num contexto de homeschool, quando a gente fala das crianças, isso também é verdadeiro. Então, ainda que você olhe para os seus filhos e você fala assim, não, meus filhos, eles não têm uma rotina. Existe sim uma rotina. Às vezes a rotina deles está bagunçada, às vezes eles estão sem tempo para estudar, porque estão brincando fora de hora, ou então porque você não direcionou de uma forma sábia, mas se você parar para analisar, existe sim essa rotina já na sua casa. Tá bom? Então, sabendo aí que é rotina e sabendo que todo mundo tem uma rotina, é muito importante a gente saber também que a rotina ela é uma ferramenta, uma ótima ferramenta que pode ser usada ao nosso favor, tá? Então, muita gente também tem resistência em relação à rotina. As pessoas às vezes falam bem assim, eu não quero mexer com rotina porque eu não consigo ficar presa a horário, a tudo marcadinho. E não precisa ser assim, tá? É claro que depende muito da personalidade, do temperamento de quem vai conduzir essa rotina aí no lar. Mas a rotina, ela não precisa ser o ditador da sua casa. Muito pelo contrário. A rotina, ela nos serve. Não somos nós que somos escravos da rotina. Então, você pode organizar todas essas tarefas do dia, todas essas coisas que você já faz ao seu favor, né? Fazer com que tudo isso volte ao seu favor. Então, ainda que você tenha um filho, 2, 3, você não tenha filhos e você tenha aí alvos, objetivos, metas para alcançar, organizar a sua rotina vai ser um passo muito importante, vai te tornar uma pessoa muito mais produtiva. Porque até dentro daquele espaço que você achava que não cabia nada, você vai ver como cabe coisas, né? E é uma coisa que as próprias crianças aqui em casa sempre falam, né? Quando a gente tira um período de recesso, um feriado longo, férias, e aí a gente dá aquela descansada da rotina, né? Eles mesmos falam, quando a gente tá na rotina, a gente consegue fazer um monte de coisa. Quando a gente não tá na rotina, a gente não consegue fazer nada. Parece que o dia passa e a gente não fez nada. Porque eles já estão acostumados a ter uma sequência organizada e dentro dessa sequência conseguir fazer muitas coisas pela organização do tempo. Então, os primeiros passos aí eu vou dividir para vocês, né? Quais seriam os primeiros passos para você organizar a sua rotina? Uma vez que você já percebeu que a rotina é algo que vai trabalhar ao seu favor. Gente, vocês podem perguntar aqui no direct se quiser. Sejam bem-vindos aqueles que estão entrando agora. Se eu estiver falando muito rápido aí, vocês também podem falar, tá? Então, a primeira coisa que você vai fazer, eu fiz um roteiro aqui para não esquecer de falar nada, tá? A primeira coisa que você vai fazer para estabelecer a rotina da sua casa é observar a rotina que você já tem. Lembra que eu disse que você tem uma rotina? Ainda que você me diga que ela não existe, ela existe. Então, a primeira coisa você vai observar. Então, tira aí uma semana para observar aquela rotina que você já pratica na sua casa, né? Como a gente está falando de ensino domiciliar, vamos colocar todas as coisas no tocante à nossa rotina pessoal, né? A rotina da casa e a rotina das crianças em si. O que nós fazemos? Que hora que acordou, que hora que foi dormir, que hora foram as refeições. Essa criança está estudando todos os dias, tem dia que estuda, tem dia que não estuda. Essa criança tem atividades fora de casa, quantas vezes por semana? E você vai anotar, você não vai tentar forçar nada nesse primeiro momento. Você vai ser sincera com você mesmo, não se engane. Não queira produzir algo fictício nesse momento, porque isso vai só te atrapalhar. Então, é o momento de você observar aquilo que já está acontecendo. Vamos ver aqui, temos
A Casinha de Brito disse: eu achava que tinha uma boa rotina. Foi quando precisei colocar no papel a rotina do dia para passar para a consultora de sono. Vi que tinha coisas para organizar ainda. É assim, ó, a gente sempre tem coisas para organizar, né? Aqui, esse ano foi assim um dos piores anos na organização da rotina na minha casa. E eu ainda eu sinto que eu ainda não estou na rotina ideal. Porque quando você tá na rotina ideal, você tem uma paz, porque você consegue cumprir tudo aquilo que é importante e você consegue ter tempo para todas as outras coisas, né? O tempo do descanso, o tempo das crianças brincarem. Então eu estou chegando no final do dia muito cansada. E com certeza tem alguma lacuna aí na minha rotina que tá falhando. Eu preciso colocar um tempo diferente aí para eu me organizar melhor. Mas nós estamos assim, ó. Não é porque não estamos no melhor que vamos chutar o balde, deixar tudo correr. Estamos ali na caminhada, né? Dias de luta e dias de glória, isso mesmo. Então, a gente continua seguindo e ajustando, e é claro que cada ajuste assertivo que a gente faz, o saldo positivo para a família toda acontece, né? Então, voltando aos nossos passos sobre organização da rotina. A rotina, depois que você já analisou ali tudo que você fez durante aquela semana, né? Com você mesma, com a casa, com as crianças, se você tem uma ajuda, se você não tem uma ajuda no serviço de casa, se o pai trabalha em casa ou não, trabalha fora, se a mãe trabalha em casa ou trabalha fora. Todas essas coisas, elas precisam ser colocadas nessa rotina para que você tenha um raio-x da sua casa. Depois que você tem isso em mãos, agora sim é hora de arregaçar as mangas e ver aonde a gente pode mexer. Como é que tá ali? Se está tudo estável ou se o trem tá pegando fogo, tá? Então, guarda essa sua anotação da rotina que você tem e vamos organizar. Boa tarde, Fabiane, seja bem-vinda. E vamos organizar agora as suas prioridades. Então, passo 2, para você ter uma rotina bem organizada e funcional na sua casa, é que você liste as suas prioridades. Isso, gente, é muito pessoal. Por isso que eu não posso chegar aqui e falar assim, gente, faz essa rotina que ela é a melhor. Isso é muito pessoal. Para algumas pessoas, tem coisas que são inegociáveis e para outras pessoas isso já é relativo. Vou falar assim da minha realidade, né? O que são as prioridades na nossa casa? Para a gente é prioritário fazer o culto doméstico todos os dias. Para a gente é prioritário o momento da refeição ser todo mundo junto, apesar de todo mundo, só eu e as crianças, porque o horário de trabalho do meu esposo não permite que ele esteja conosco. Então, infelizmente, é o melhor que a gente pode fazer, a mãe e os filhos. Então, a refeição, todo mundo junto, né? Não é um comendo aqui, outro comendo outra hora. Isso é uma prioridade. Aqui na nossa casa, outra coisa também que eu elenco como prioridades são os hábitos de higiene, né? E o horário de sono. Então, vocês viram aí que eu tenho 4 elementos prioritários. E olha que curioso, dentro disso, eu não coloquei ainda o homeschool, tá? Eu quero explicar para vocês o porquê. De novo, eu bato nessa tecla que o homeschool, ele é um estilo de vida. Ele não é uma escola dentro de casa. O homeschool, ele é um estilo de vida. A casa precisa estar bem para o homeschool estar bem. Os filhos precisam estar obedientes, calmos para o homeschool ir bem. A mãe precisa estar tranquila, calma para o homeschool ir bem. Então, não adianta eu não me atentar para as necessidades de sono, de fome, de brincadeira, de descanso da minha criança, de obediência e tentar fazer dela um mini gênio. Isso aí não vai funcionar, principalmente se a criança for bem pequena. Então, vamos ajustar esse esqueleto aí da rotina com as prioridades. Então,
essas são as minhas, você vai elencar as suas prioridades, tá? Eu não sei quais são as necessidades da sua casa, eu não sei se você tem um idoso que você ajuda a cuidar, eu não sei se você tem uma necessidade de sair para trabalhar. Então, tudo isso você vai colocar na sua lista de prioridades, certo? E aí, o terceiro passo dessa rotina vai ser você juntar essas duas coisas. Aquilo que é prioridade com aquilo que você já tem. Ou seja, eu tenho já uma facilidade, exemplo, tá, gente? Exemplo. Eu tenho uma facilidade natural para colocar os meus filhos para dormirem cedo. Então, eu posso colocar algumas tarefas minhas, individuais, uma leitura de um livro, um estudo, ou até mesmo adiantar a refeição do dia seguinte, depois que os meus filhos dormem. Ah, eu tenho uma facilidade natural de depois do almoço, todo mundo aqui em casa tira uma soneca. Ou, eu tenho uma facilidade natural de acordar cedo, eu já tenho feito isso, né? Então, você vai tentar encaixar aquilo que é prioritário dentro da sua realidade, tá bom? Então, não é porque eu realmente acordo às 5h30 todos os dias, mas não é porque eu acordo às 5h30 todos os dias que todos vocês precisam fazer dessa mesma forma. Isso é o que encaixou para minha família, isso é o que ficou bem aqui na minha casa. Tá? Então, vocês vão procurar dentro da realidade de vocês, né? Claro que isso vai levar em consideração a quantidade de filhos, se você tem uma ajuda no lar ou não. Isso é muito pessoal também, tá? O que eu tô tentando ajudar vocês aqui nessa live são apanhados gerais, mas vocês podem mandar as perguntas aqui, tá bom? Então, depois disso, no terceiro passo, você vai fazer essa mescla. Vou voltar ao meu exemplo, né? Então, se o culto doméstico é uma prioridade aqui em casa, eu já coloco ele lá em cima. E eu coloco ele junto com o café da manhã, porque eu gosto de estabelecer os horários das refeições e trabalhar ali dentro. Então, eu coloco o horário do café, o horário do almoço, o horário do lanche da tarde das crianças e o horário da janta. Coloco o horário de acordar, coloco o horário da soneca da tarde e o horário de dormir. Como o culto doméstico é uma prioridade, eu já coloco ele lá em cima, junto com o café da manhã. Enquanto ali a gente está na mesa ainda, a gente já faz aquele culto doméstico. Observaram que aí eu já coloquei todas as minhas prioridades, que era a refeição, o sono o culto doméstico. Faltou os hábitos de higiene, também vou encaixar aí. O banho das crianças é antes do almoço. Logo que acorda, escova os dentes, troca de roupa. Depois do almoço, escovam os dentes. Logo depois da janta, toma um banho para pôr pijama para dormir. Então, fiz essa estrutura de acordo com aquilo que eu já consigo fazer com a minha casa, com o que funciona para minha família e com aquilo que é prioritário para mim. Essa é a hora de começar a colocar em prática a rotina. Você já tem os horários, você já tem as prioridades, tá? Pra gente, pra nós adultos, o horário, ele não é muito importante. Na nossa formação do hábito, o mais importante é a sequência. Mas para as crianças, principalmente se elas forem pequenas, o horário ele é muito importante, porque a criança ela vai criar um ciclo biológico ali de sono, de intervalo entre um sono e outro. Ela vai de fome, né? É diferente de um adulto. Então, se você conseguir colocar horários fixos para essas prioridades, seria muito bom, muito bom. Tá? Então, nós estamos aqui no último agora, no quarto ponto ainda, que você vai fazer uma lista das outras coisas que você quer colocar nessa rotina, porque as prioridades já foram. Vamos colocar assim uma lista 2. E nessa lista, você também vai colocar as coisas que são feitas fora de casa, tá? Por exemplo, uma aula de piano de um filho, uma aula de futebol de um filho, uma aula ou então uma visita semanal na casa da vovó, ou então uma tarde ao ar livre, ou um encontro semanal com as crianças que fazem homeschool. Tudo que você tem desejo de fazer fora e tudo aquilo que você também quer colocar. Então, aqui na minha segunda lista, o que eu tenho? Aí sim entra o homeschool,
Na minha segunda lista entra visitar amigos, né? Os amigos dos meus filhos e os meus amigos também. Nessa segunda lista também vão entrar as atividades extras, né? Que as crianças fazem, as comunhões, os relacionamentos. Nessa segunda lista, também vou colocar se eu quero que meu filho faça um curso virtual, uso de algum aplicativo, de alguma aula, também vou colocar dentro disso. Observa que agora são coisas que elas não são diárias, elas são coisas periódicas, né? Então, assim, por exemplo, todas as sextas-feiras vai ser o dia de estar com os amiguinhos fazendo um piquenique. Então, ali a sexta tarde está reservada para isso. Logo depois daquele lanche da tarde que já estava fixado como prioridade. Mas aí eu estou usando exemplos hipotéticos, tá? O balé da minha filha é toda segunda e quarta, fora de casa também. Então, eu vou fixar esse horário aí do balé da criança. Eu estou fazendo fisioterapia porque eu preciso dar um jeito nas minhas costas. Então, eu toda terça-feira a atividade da manhã, eu não vou poder estar com as crianças, outra pessoa vai olhar para mim e eu vou sair de casa. Beth, eu faço academia, eu preciso fazer. Então, nesse horário, meus filhos ficam com a vovó para eu ir para academia. Justo, tranquilo. Então, você vai colocar isso na rotina. Vê bem, gente, que quando a gente fala de rotina, é uma frase, assim, antiga, que fala assim, o combinado não sai caro. Então, o sentimento de culpa da maternidade e maternidade é um negócio que anda assim, né? Assim, sentimento de culpa e maternidade. A gente tem uma tendência a estar sempre se culpando, por mais que a gente dê atenção para a criança, por mais que a gente olhe para a criança, a gente parece que, se eu sair para pentear um cabelo num salão, para fazer, eu tô amando menos os meus filhos. E não é assim que funciona. Tá? Nós podemos nos cuidar e nós podemos cuidar dos nossos filhos e cuidar da nossa casa, cuidar do nosso esposo, trabalhar para o Senhor, empreender em algo e tudo isso acontecendo numa mesma dinâmica. É uma questão de organização. Então vamos voltar aqui. Nós estamos agora na nossa segunda lista, né? Que é o nosso quarto passo aí para fazer essa rotina. Então, você vai fazer uma segunda lista e dentro dessa segunda lista você vai colocar tudo aquilo que é secundário, certo? Voltando aqui para minha realidade, aí sim eu coloco meu homeschool todos os dias. Todos os dias eu coloco meu homeschool, menos na quarta-feira. Quarta-feira eu não dou aula aqui em casa, porque quarta-feira é o dia que eu vou no supermercado. Como todas as minhas tardes já tem compromisso, todas as minhas noites já tem compromisso, os finais de semana eu não quero gastar tempo com isso. Eu faço compras no supermercado num dia da semana de manhã. Então, eu não faço homeschool nesse dia, se o dia que as crianças vão comigo ao mercado, vai a galera toda. Tudo bem. E aí, vida que segue. O que eu coloquei nessa minha lista? Eu coloco um tempo de meditação diária para os meus filhos. E eu coloco um tempo de leitura individual, mesmo quem não sabe ler, vai ficar ali no tapete, na cadeirinha, no sofazinho, lendo, folheando, manipulando alguma coisa. Isso são coisas que eu coloco, tá? Uma atividade ao ar livre, mesmo que eu não saia de casa. Vocês vão brincar no quintal agora, meia horinha ali, pega uma bola, vão chutar, vão pegar os carrinhos de vocês, vão brincar no quintal. Eu tento fazer uma voltinha assim no bairro, de bicicleta com eles, não são todos os dias que eu consigo, mas sempre que eu consigo eu faço. Então, isso tudo, o tempo, Angel, o tempo de leitura individual aqui é 30 minutos. Então, eles ficam ali 30 minutos com os livrinhos, né, a escolha deles. Os que já são maiores estão fazendo uma sequência já, né, do livro que já estava lendo. Aí, quando são menorzinhos, eles ficam ali 2, 3 livrinhos, olham a imagem, vem na mamãe, pergunta como que lê isso. E é um tempo deles com os livros, não é o meu tempo de leitura em voz alta, tá? E essas são as prioridades aí, né? Dessas minhas segundas prioridades. Então, seria a leitura, o tempo de meditação, uma atividade ao ar livre. Isso é diário. Aí, o que não é diário aqui em casa? O uso de um aplicativo de inglês,
tocar um instrumento, todas essas coisas, elas são em dias alternados, uma vez na semana, 2 vezes na semana, né? Então eu tenho os compromissos semanais, tenho os compromissos quinzenais, e tudo isso eu vou organizando, encaixando naquilo que já existe. Então veja bem, eu tenho aquele esqueleto que é a prioridade. Coloquei ali minhas refeições, o descanso, o culto doméstico, os hábitos de higiene. E depois eu encaixo ali onde eu acho que tem um espaço hábil. Porque quando você fizer essa segunda lista, tem mais uma tarefinha. Você vai colocar o tempo que isso gasta. A pergunta, inclusive, foi muito pertinente. Então, leitura individual. Eu quero que eles leiam por 30 minutos. Se você não tem tempo para colocar eles para 30 minutos, as crianças são todas pequenininhas, coloca ali 10 minutinhos de leitura, né? Então, minha filha faz balé, eu tenho que atravessar a cidade. Então, a aula dura 1 hora, mas aí dá vinda 2 horas, tá? Então, você vai colocar o tempo que você precisa. Porque como você vai encaixar dentro de uma tabela, né? Ele vai ter que ter um espaço ali. Então, vamos supor, se o café da manhã com culto terminou às 8 aqui na minha casa, e eu preciso estar começando a mexer com o almoço ali 11, então eu só tenho de 8 a 11 para colocar qualquer coisa que eu quiser colocar ali na parte da manhã. Então, eu não posso pensar em 4 horas de atividade, porque não vai dar tempo, né? Vai ser algo estressante, cansativo. Tá dando para entender? Ok. Então, gente, depois que eu fiz isso, aí eu vou encaixar aquelas coisas assim que são totalmente as últimas mesmo da lista, né? Que são coisas assim pequenas mesmo, que eu gostaria de que houvesse tempo para fazer e não consigo, não tô conseguindo um tempo para fazer. Vou dar um exemplo para vocês. Eu preciso responder as minhas mensagens do WhatsApp, ou eu preciso dar uma olhada nesse Instagram, porque tem muita gente inspiradora, e eu queria ter 20 minutinhos para mexer no celular, tranquila, sem ter que as crianças ficarem no meu pé, sem me sentir culpada porque eu tô parando de dar atenção para elas. Tá bom, então eu coloco ali 15 minutinhos, 20 minutinhos. Em que horário? Num horário que meu filho tá dormindo, ou num horário que meu filho tá fazendo a leitura dele, ou num horário que o meu filho tá pintando um desenho, porque eu coloquei ali de tarde para ele pintar um desenho, que ele tá fazendo um aplicativo de idioma que eu coloquei ele para fazer, entendeu? Então, assim, até as coisas pequenas, elas conseguem ser contempladas por uma rotina organizada, né? Tem gente que fala bem assim, eu não tenho tempo de ler, eu gostaria de ler, mas eu não tenho tempo. Gente, se você fragmentar a leitura, você consegue ler. Você pode ser que não leia um livro numa semana, como alguém que tem um tempo maior aí, que não tem filhos, por exemplo. Mas você consegue ler. Se você ler 15 minutinhos do livro, ali no final de um mês você lê o livro. E você adquiriu conhecimento da mesma forma. Demorou um pouco mais, mas você não ficou só ocioso naquele tempo, correndo de um lado para o outro, né? Quando a gente não tem uma rotina estabelecida, a gente está sempre apagando incêndio. A gente está sempre correndo assim, eu tenho que fazer isso. Não, mas agora surgiu essa necessidade. Não estou falando de imprevisto. Eu estou falando de viver mesmo apagando incêndio. Aí os filhos não sabem o que fazer, começa a fazer bagunça, você vai consertar a bagunça dos filhos, e aí, ao invés de você direcionar eles para uma atividade, eles só mudam de bagunça, e aí você começa a ficar irritada, começa a gritar com as crianças, e caos, né? Aí você não faz nada, fica só em torno daquela situação com os filhos, e o dia passou, tá bom? Então vamos fazer com que a rotina venha nos servir, tá? Olhe para a rotina como algo que vai abençoar a sua vida. Agora, gente, é só usufruir mesmo da paz da rotina, tá? A sequência aí que eu falei pra vocês é essa, de você escolher a sua prioridade, né? Observar a sua casa, escolher a sua prioridade, montar um esqueleto em cima disso, fazer uma segunda lista, se atentando pro tempo que cada atividade dura. Depois você vai colocar aquilo que tem uma prioridade inferior
e distribuir ali nos horários que você tem, tá bom? Aí eu quero conversar com vocês ainda dentro do tema de rotina sobre os erros graves, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida até aqui, pode perguntar, tá? Pode perguntar que eu respondo para vocês e a gente vai conversando. Então, vou começar a falar aqui dos erros graves. O primeiro erro grave, quando você vai criar uma rotina, é colocar coisas demais nessa rotina. Sabe aquela história de ir com muita sede ao pote? Se você está começando agora a organizar a rotina, né, que você já tinha, vai com calma, né? Começa nas prioridades, vai com calma e depois depois você sentiu que você, agora vai, peguei o embalo. Aí você vai agregando outras coisas, né? Começa com o simples. Então não tenta colocar muita coisa, porque isso vai te cansar muito, né? E lembra sempre de trabalhar saindo daquilo que você já tem, né? Para não ser algo totalmente extraordinário. Por exemplo, seus filhos sempre dormiram 11 horas da noite. Aí na hora que você vai organizar, você fala: "Meu Deus, tá errado. Eu quero que essas crianças durmam mais cedo. A partir de amanhã todo mundo 8 horas na cama." Você acha que biologicamente essas crianças vão dormir? Elas estão há anos acostumadas a dormir muito tarde. Então você vai ter que ir fazendo isso de forma gradativa. Do mesmo jeito, você é uma pessoa que acorda 9 horas todos os dias. Não, agora a partir eu vi que para eu fazer tudo que eu quero, eu tenho que acordar 6. Aí no primeiro dia você vai colocar o despertador, 6 horas, vai ser aquele Deus nos acuda. No segundo você já não vai querer mais, no terceiro você já chutou o pau da barraca, não quer saber da rotina não, tá? Então faz aquilo que tá dentro da sua realidade, certo? Outra coisa, gente, isso é grave também, tá? E eu vejo muita gente, quando vem falar comigo sobre rotina, penando nesse assunto, é não calcular o tempo das coisas, tá? Como assim? Olha, o homeschool aqui na minha casa, inclusive já é respondendo uma pergunta, que eu anotei aqui as perguntas que vocês mandaram, né, nas caixinhas. Uma das perguntas era assim: quantas horas por dia são necessárias para estudar o homeschool? O homeschool é algo muito livre, né? Então eu vou falar da minha experiência, não que isso se aplique a todos que façam homeschool. Aqui na nossa casa é 1h30 de estudo, tá? Então, veja bem, o homeschool é só 1h30, então eu vou fazer ele das 8 às 9h30, que é o que acontece mesmo. Das 8 às 9h30 vai ser o horário do homeschool. Mas, gente, antes de começar a aula, essas crianças precisam sair do que eles estavam fazendo, que no nosso caso era a refeição. Então, esse tempo deles saírem da mesa, lavar a mãozinha, a boquinha, da gente tirar toda aquela mesa para colocar os materiais, para eles começarem a estudar, né? Isso tem um tempo. Não é 40 minutos. Se for 5 minutos, você precisa contabilizar. 10 minutos, você precisa contabilizar, tá? Então, assim, eu cronometra isso também. A não ser que você desconte ali do seu homeschool. Meu homeschool não vai ser 1h30, vai ser 1h20, porque 10 minutos vai ser a preparação ali. E ao final, gente, aí que tem coisa mesmo. Porque tem casca de lápis, tem cola, tem material para juntar, tem atividade que tem que deixar secando, tem N coisas que eles precisam fazer depois, que eles espalharam, ou até mesmo que eu peguei, livro que pegou para usar, o computador que pegou para fazer uma pesquisa, ou então recortamos um monte de papel, ou então jogamos um jogo e temos que guardar tudo aquilo. Dentro daquela 1h30, eu fiz só a atividade do homeschool, então eu preciso de um tempo depois dessa 1h30 para essa organização também. Veja bem, uma atividade feita em casa, eu tenho que contar um tempo de preparo e tenho que contar um tempo de organização depois da atividade. Se for algo fora de casa, vamos voltar a um exemplo aí de esporte. Eu levo meu filho no futebol. Então, eu tenho tempo que essa criança vai vestir o uniforme, a chuteira, pegar tudo que ele precisa pegar, a garrafa d'água e tal. E tenho tempo de transporte para chegar na atividade. Depois eu tenho tempo de transporte para voltar para casa.
né? Então, tudo isso tem que ser calculado. E às vezes as pessoas fazem uma rotina lacradinha, sem esses intervalos, não dá tempo de respirar. E aí chega na última atividade, tá tudo bagunçado. E o que eu vejo mais acontecer é o tempo do trânsito, que as pessoas não calculam. Quando fazem algo fora de casa, não calcula. Da minha casa, num parque que eu gosto de ir, eu gasto 15 minutos para chegar. Então, se eu marcar com os amiguinhos ali 4, eu tenho que sair de casa 3h45, tá? E eu não posso estar dando a fruta 3h30, porque 3h30 eu não vou terminar até 3h45. Estão entendendo? Tem aqui, ó. Acredito que um pouco da minha frustração seja por eu não contabilizar esse tempo de arrumar cama, tomar café, escovar os dentes. Acho que os meus filhos enrolam muito. Conto na rotina, mas eles demoram mais do que eu espero que seja. Olha, aqui em casa eu tenho um time enrolão também, tá? Isso aí não é privilégio seu. Na verdade, às vezes eu fico tentando observar o que está acontecendo. Se eles estão de fato enrolando, ou se eu estou sendo injusta na exigência. Porque eu tenho filho de 12, de 9, de 6, né? E o bebê. Então, é claro que a filha de 12 anos tem condições de arrumar a cama em 5 minutos. Não tem por que demorar mais. Já o filho de 6, ele nem tem habilidade ainda para isso. Então, ou eu preciso me dispor a ajudá-lo, e aí vamos gastar juntos esses 5 minutos, ou eu vou precisar ter essa paciência e colocar esse tempo aí para eles fazerem isso com calma, tá? Eu vou contar o que eu faço aqui na minha casa. Eu tenho o hábito de arrumar o café da manhã às 6, e aí quando dá 6h30 eu começo a chamá-los, né? Eles dormem em 2 quartos aqui, né, as crianças. Então eu vou em um quarto, abro cortina, desligo o ar-condicionado, dou bom dia e deixo aberto para eles irem despertando. Aí vou no outro quarto, faço a mesma coisa. Aí volto no quarto dos pequenos e vamos lá, eu vou ajudar vocês. O menorzinho, até se precisar ajudar a pentear o cabelo, tirar o pijama, eu vou ajudando. Então, na minha rotina, eu tenho esse tempo de 6h30 até as 7 para chegar com todo mundo na mesa e com os quartos todos organizados, né? Isso que eu estabeleci na minha rotina. Aí flui mais, né? Claro que eu vou sempre tentando fazer um movimento. Ei, vai, pega esse pijama aí, vai dobrando, que eu vou lá no meu quarto dobrar o meu. E sempre vou fazendo esse movimento para ir distanciando, né? Tenho que ficar atrás e tenho que ajudar a arrumar, principalmente o de 7. Talvez essa seja a necessidade, né? Uma ajuda. Eu entendo que eu também tenho essa intenção como mãe de criar no meu filho uma autonomia. Só que isso é gradativo, né? Eu posso ir fazendo isso tão gradativo ao ponto de fazer assim, ó, que é o que eu tenho feito com meu filho, de 6 anos. Fala assim, ó, a mamãe vai dobrar a sua coberta e você vai arrumar os bichinhos em cima da cama. Porque eu sei que arrumar os bichinhos em cima da cama é algo que ele realmente sabe fazer, consegue fazer e no tempo que eu preciso. Ele saberia dobrar o lençol também, mas eu não tenho esse tempo nesse momento. Mas eu posso fazer isso, por exemplo, num final de semana, num outro momento, e estimular. Falar assim, tenta dobrar sozinho agora, enquanto a mamãe tá fazendo uma outra coisa aqui com o bebê, tá? Então, essa autonomia, ela não precisa ser de um dia para o outro, de uma hora para outra, e não precisa ser em tudo, né? As crianças, elas podem ser ajudadas, elas com certeza têm que ser estimuladas a fazer o máximo de coisas que conseguirem sozinhas, mas elas também podem ser ajudadas. E crianças que são ajudadas têm uma tendência a ajudar. E isso eu posso falar por experiência própria. Hoje eu vejo a mais velha ajudando os mais novos do mesmo jeito que eu a ajudava antes. E os mais novos ajudando os mais novos ainda, né? Até tomar banho esses dias, um tava querendo ajudar o outro. Não, deixa que eu te ajudo aqui. E porque eles já são acostumados com isso, de que nós somos uma família, todo mundo se ajuda, né? Então, tanto talvez, Angel, seja tanto a questão do calcular o tempo, como também de dar uma atribuição maior do que a criança consegue, né? Por exemplo, colocar a criança para ajudar a arrumar a mesa é ótimo, mas é claro que
ele não vai arrumar a mesa em 5 minutos, em 3 minutos, como a gente arruma. A gente já vai com a pilha de prato, com o talher em cima, chega lá, estica a toalha e distribui, coloca tudo e pronto, né? Eles vão pegar uma coisa por vez, eles nem têm força suficiente de pegar aquela pilha de prato, eles vão de um por um e vai fazendo aos poucos. E isso aí é serviço, é trabalho, mas a gente tem que saber que vai demorar mais tempo, né? Então talvez acordar eles um pouco antes, né? Você viu aqui que aqui em casa é meia hora para acordar, trocar de roupa, escovar dente, arrumar o cabelo e arrumar o quarto. Então é meia hora para fazer isso, né? 5 minutos, né? Bom, outro erro também importante, esse erro é você não colocar. Comecei o homeschool em agosto, mas estou ainda ajustando. Seja bem-vindo então ao estilo de vida. Todos nós ajustamos sempre, né? Eu falei no começo aqui da live, não sei se você já estava. Todos estamos em ajuste, tá? O tempo todo, porque a nossa vida não para, né? Então vão surgindo novas demandas, novas necessidades e a gente vai se ajustando. Não colocar um tempo de descanso. Esse tempo de descanso, ele é importante, não só pra gente, como também para as crianças, tá? Quando eu falo de tempo de descanso, é o tempo de descanso das crianças. Não sei a idade dos filhos de vocês, né? Mas tem as crianças até uma determinada idade, é muito importante terem ali a soneca, né? Da tarde. E depois disso também tem um tempo de calmaria. Não é porque não faz mais a soneca à tarde, que tem que ficar o dia inteiro na 220. Isso não é necessário. Você pode elaborar ali um tempo onde aquela criança vai ficar numa atividade mais tranquila de descanso físico, tá? E para nós isso também é muito importante, dormir num horário decente, né? Para poder acordar bem, para poder cuidar daqueles que estão sob os nossos cuidados. E o tempo de brincar. Gente, criança precisa muito de tempo para brincar. Seja a criança bem pequenininha, seja as crianças mais velhas. A minha filha de 12 anos, eu percebo que ela ainda precisa de tempo para brincar. Eles precisam. Primeiro porque quando a criança está brincando, ela está aprendendo, tá? E depois que a criança, ela não é um mini adulto, que você vai colocar um monte de função, um monte de regra e ela vai conseguir fazer aquilo. Aquilo vai ficar muito tenso, muito estressante para aquela criança. Então, o que nós precisamos? É uma necessidade da criança brincar. Então, nós precisamos estabelecer um horário para essa criança brincar. Se eu entupir a rotina dessa criança de atividade, ainda que sejam atividades maravilhosas, e não deixar tempo para essa criança brincar, eu vou começar a observar um estresse nessa criança. Uma criança que tem dificuldade de dormir, uma criança que tem dificuldade para comer, uma criança que tem dificuldade para se relacionar, porque ela está estressada, ela não brinca, ela não é criança, tá bom? Então esse é um erro muito, muito, muito grave, tá? E o erro que eu considero assim mais grave de todos, e vai parecer até uma loucura nessa altura da live falar isso para vocês, que é o erro de se tornar escravo da rotina. Ficar mal quando a rotina não acontecer, se descabelar porque não aconteceu. Gente, nós temos uma rotina fixa, bem estabelecida, certo? Se um dia isso não der para acontecer, tudo bem. Amanhã a gente volta. Um filho ficou com uma virose. 2, 3, 4 dias doentes. Não vai acontecer a rotina como normalmente acontece. Esse filho, ele vai demandar de você um trabalho maior, às vezes ele não vai conseguir fazer determinadas coisas, não vai conseguir comer num tempo hábil, não vai conseguir fazer as atividades. Então, tudo isso precisa ser observado, né? Então nesses dias aí que o meu filho tá com uma virose, eu vou recuar, né? Vou tirar aquelas coisas que não são as prioridades, vou liberar ele da aula mesmo, vou deixar ele só quietinho ali lendo um livro. E tudo bem, gente, tudo bem, tá? Se ele fosse para a escola, esporadicamente não teriam dias que ele ia faltar?
Se eles fossem para a escola esporadicamente, não tinha dia que o próprio professor dá um atestado lá e falta, tá? Então, o que que acontece? Acontece que a gente quer transformar nossa casa numa máquina e fazer dos nossos filhos robôs. A rotina, quando ela flui muito bem, ela trabalha para você. Mas os filhos, eles continuam sendo humanos, nós continuamos sendo humanos. Agora eu vou falar para vocês o que está acontecendo aqui, por que essa live não saiu ontem. Essa live não saiu ontem porque eu tô no início de uma gestação. E ontem eu tava com muito enjoo. E eu sabia que eu não ia conseguir fazer essa live. Na hora de fazer a rotina depois do almoço das crianças, eu tava muito indisposta. Então, gente, eu coloquei um filme e deitei para assistir um filme com os meus filhos. Isso não tem na minha rotina, não tem dia do filme na minha rotina. Mas eu precisava descansar, meu corpo estava clamando por esse descanso. E assisti o filme sem culpa, o marido chegou, colocou as crianças para fazerem o restante da rotina, que era dormir. E aí, tô aqui de novo. Hoje acordei melhor, falei, não, vou fazer essa live, mas ainda não tô 100%, por isso que ela atrasou, porque eu tô num ritmo mais lento. Só que estamos aqui, gente. Amanhã, se Deus quiser, vai ser... Obrigada, gente, pelos parabéns aqui. Amanhã, se Deus quiser, vou estar melhor ainda, mais disposta, tá bom? E vida que segue. Ah, eu chutei tudo da rotina? Não. Nesses dias, os meus filhos, ontem e hoje, estudaram, ajudaram em casa, brincaram no quintal, não ficaram nas telas o dia inteiro, ficaram aquele momento junto comigo, né? Então, assim, por quê? Porque eles estão tão acostumados que mesmo eu não estando bem, eles sabiam que eles tinham que fazer. O bebê fez a soneca no horário que ele tinha que fazer, ele já estava habituado, né? A filha mais velha ajudou, deu banho na hora que eu precisei, e tudo isso é a vida comum do lar seguindo, tá? A impressão que eu tenho é que todo dia eu tenho um imprevisto. É, pode ser que seja, depende de como é a sua dinâmica familiar. A minha dinâmica familiar é uma dinâmica de muito relacionamento, né? Nós somos discípulos de Jesus e nós nos relacionamos como igreja numa intensidade muito grande. E eu todos os dias à tarde eu não posso contar com a minha tarde, né? Porque sempre acontece algo para fazer. Então, as minhas tardes eu coloco atividades que se der furo não vai dar muito problema. Por isso eu faço meu homeschool de manhã com as crianças. Se não, eu faria meu homeschool à tarde, porque eu acho que fica mais tranquilo. Mas como eu acho que não dá para furar o homeschool todo dia, né? Aí eu prevendo um futuro imprevisto, eu já deixo as tardes com as atividades, mas atividades que se falhar não deu muito problema. Nós estamos gripados já tem uns 15 dias, uma bagunça total que acumulou. Quando a gente não tá bem, os filhos não estão bem, acumula mesmo, né? E aí o negócio é correr atrás do prejuízo agora. Parabéns. Ah, obrigada a vocês, gente. Olha, espero poder ter cooperado aí com vocês, né? Gente, o nosso tempo... Vocês têm mais alguma pergunta? Aproveita, porque, olha, 5 minutinhos. Eu não sei se o Insta tá derrubando com 1 hora de live. Nós temos 5 minutinhos ainda. Ainda tem 2 perguntinhas que me deixaram lá na caixa, que eu vou responder aqui, ó. Como você organiza a rotina de alimentação da família para ter mais tempo para o homeschool? Bom, eu tenho dentro da minha rotina um horário fixo para eu preparar o almoço, o café da manhã e o almoço. Então, como eu falei para vocês, eu acordo mais cedo, né? Então, das 6 às 6:30, eu preparo o café da manhã da minha família. E o horário de almoço também eu preparo de 11h30 até 12h30, eu preparo o almoço. Dentro da rotina, eu organizei dessa forma. O café da manhã é antes que todo mundo acorde e o almoço é no horário que as crianças estão meditando e lendo, tá? E aí eu consigo organizar essas refeições que são as mais difíceis, né? Normalmente a janta eu já pego do almoço
E o lanche da tarde é uma coisa prática ali, uma fruta, uma pipoca. Ou às vezes também, quando eu quero fazer um bolo, uma torta, no meu próprio, no mesmo momento que eu tô fazendo ali o almoço, eu já bato um bolo, já deixo assando, já adianto algumas coisas nesse sentido, tá? E algumas coisas eu também faço para adiantar. Por exemplo, se eu vou fazer um refogado de carne moída pro almoço, eu não refogo 1 quilo, eu já refogo 2. Porque 1 quilo eu vou usar no almoço, o outro eu deixo já congelado. Porque me serve de recheio para uma torta, me serve de recheio para um quiche. E ele já tá lá feito, porque o tempo do fogão ali, os temperos, tudo era o mesmo. Aí frango também, já faço bastante frango, deixo desfiado já na geladeira também. Se eu precisar fazer um lanche, alguma coisa assim. Bolo, se eu puder assar 2 de uma vez, eu já asso os 2 bolos de uma vez. Mas eu já tive cardápio semanal. Hoje eu confesso que quando eu faço as compras eu tenho mais ou menos um cardápio mental, mas eu não tenho algo muito estruturadinho, porque a estrutura é 2 saladas, o arroz, o feijão, a carne, né, que eu faço aqui na minha casa. Então eu vou pegando ali o que tem e na geladeira e já vou fazendo. E aí, gente, a questão mesmo assim de tentar otimizar dentro do tempo que eu tenho disponível. As comidas mais elaboradas eu deixo para o final de semana, né? No decorrer da semana mesmo, eu tento fazer coisas assadas no forno, que não demanda muito tempo, né? E por aí vai. Tem uma pergunta aqui: qual app de inglês usa? Eu uso o Duolingo com os meus filhos, tá? Eu super recomendo o Duolingo para crianças que já são maiores, né? Crianças que já são alfabetizadas, porque ele tem uma parte que a criança tem que ler, né? Então, quando eles são menores do que isso, eu não faço nenhum app de inglês. E eu uso o Duolingo a partir dos 7, 8 anos, quando já estão lendo bem. O problema do Duolingo, assim, eu nem sei se pode falar isso, mas eu vou falar. Dentro do aplicativo tem umas histórias. A parte das histórias eu não deixo as crianças fazerem porque eu não gostei da qualidade das histórias. Tem coisas que fogem um pouco dos princípios da nossa família. Mas o restante todo do aplicativo é muito bom. Então, como os filhos são obedientes, nós ensinamos eles os limites e a gente também tá de olho no que eles estão fazendo. Eles não vão pro quarto fazer isso. A hora que eles fazem o aplicativo é todo mundo no mesmo ambiente fazendo o aplicativo, tá? Aí, ó, nossa médica maravilhosa, Ana, falando aí que o básico com a qualidade funciona na alimentação. E é verdade, gente, não precisa muita invenção de moda, né, Aninha, pra gente alimentar bem os nossos filhos. As boas escolhas na alimentação, elas nem são as mais caras, tá? Muita gente, quer o óleo disso, a semente disso, o superalimento tal, e não é por aí. E eu vou falar para vocês que bolacha recheada, cereais matinais e leite de caixinha é muito mais caro do que você comprar fruta, do que você comprar salada e fazer para o seu filho, muito mais caro, tá bom? Gente, as perguntinhas que tinha dos stories são essa. Eu quero, assim, de coração agradecer quem ficou esse tempo aqui na live comigo. Eu espero mesmo que tenha sido possível cooperar com vocês, ajudar vocês aí na organização da rotina de vocês. Se vocês continuarem aí com dúvida, vocês podem mandar pra gente, né, nas caixinhas de pergunta, nos directs. A gente tenta ajudar vocês. Eu tô com um problema no direct, porque às vezes os directs carregam muito e a gente não consegue responder todo mundo. E aí tem umas pessoas que eu tô devendo resposta, mas aí a gente ainda não conseguiu responder, tá? Então tenham um pouco de paciência com a gente. Eu peço a vocês. Essa live vai pro YouTube. Eu vou tentar deixar ela aqui no Insta, mas eu não sei se vai ficar. As últimas lives que eu fiz não ficaram salvas, tá? Não sei se é porque estoura o tempo, não sei o que tá acontecendo. Mas ela vai pro nosso canal do YouTube. Se você chegou aqui depois, pode ir lá. Mais tarde já vai estar lá disponível. Terminando aqui, eu coloco lá. Obrigada por todo mundo que ficou
marcou, que o Senhor abençoe cada um de vocês, que vocês tenham um homeschool leve, que vocês possam aproveitar da rotina para ter tempo em família, ter tempo para o Senhor, ter tempo para aquilo que é verdadeiramente importante, tá bom? Um abraço para vocês e tchau!